Questão 1. Dada as expressões da função horária da posição de um MRU. Número 1. S igual a 6 mais 2t. Determine no Sistema Internacional de Unidades. Letra A, posição inicial. Letra B, velocidade. Letra C, a posição após 2 segundos de movimento. Letra D, o deslocamento após 2 segundos de movimento. E letra E, o tempo para o corpo atingir a posição de 18 metros. Então, a função horária dada é S igual a 6 mais 2t. Mas o que é função horária da posição? Então, vamos fazer uma recapitulação do nosso conteúdo. Sabemos que a velocidade é dada por uma razão entre o deslocamento, ΔS, pelo tempo, ΔT. Podemos dizer que o deslocamento é uma linha reta que une o ponto de saída ao ponto de chegada de um corpo. Vamos lembrar o que é deslocamento. Então, imaginemos que a gente tem aqui uma pista de corrida, certo? Um ponto de partida e o nosso carro se encontra na linha de chegada, no ponto A. Digamos que ele vai se deslocar até um segundo ponto, ponto B. O deslocamento é uma linha reta que sai de A a B, é um vetor. Agora, ao invés do ponto B, digamos que ele vá até um terceiro ponto, ponto C. Neste caso, o deslocamento vai ser do ponto A ao ponto C. Perceba que agora ele é menor. Ó. É diferente da distância percorrida. A distância percorrida é todo o trajeto, a distância percorrida está aumentando. Mas o deslocamento depende do ponto inicial e do ponto final da trajetória. Neste caso, de A a C, o deslocamento é menor do que de A até B. Vejamos outro exemplo. Um ponto D mais distante. Neste caso, o deslocamento é maior. Ponto E, o deslocamento vai de A a E, volta a ser menor. E se o carro estiver na posição F, o deslocamento vai ser bem menor, observe. Se por acaso o ponto coincidir com o ponto de saída, o deslocamento do corpo será zero. Então, o nosso deslocamento, o nosso ΔS, é dado pela seguinte expressão matemática. A posição final do corpo, por exemplo, no trajeto AB, a posição final é o ponto B, menos a posição inicial, que é onde se encontra o carro, inicialmente. Então, perceba que a gente está subtraindo dois pontos. E isso vai me dar o tamanho do vetor, o módulo deste vetor que está representado na figura. Então, nosso deslocamento pode ser escrito como sendo S menos S0. Analogamente, o ΔT pode ser escrito como sendo T menos T0, o tempo final, menos o tempo inicial. Substituindo, então, essas equações na equação da velocidade, nós vamos ter a seguinte expressão. Velocidade vai ser igual a S menos S0, que é o nosso deslocamento, divididos por T menos T0. Inicialmente, se a gente for marcar o tempo, nós iniciamos a marcação com o cronômetro zerado. Então, a gente pode dizer que o tempo inicial é zero. Nessa situação, a gente pode, então, simplificar esse termo da equação. A equação fica V igual a S menos S0 divididos por T. Para isolar a posição final, a gente vai pegar o T, passar para o outro lado da equação. Como o T do lado direito está dividindo, a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, a gente pega o T e passa multiplicando. Com isso, eu vou ter a expressão VT igual a S menos S0. Agora, para isolar o S, eu tenho que pegar o menos S0 do lado direito e passar para o lado esquerdo.
a regra matemática é sempre inverter a operação. O termo S0, que significa a posição inicial do corpo, está subtraindo do lado direito. Se eu passar para o lado esquerdo, eu vou passar somando. Então, nós vamos ficar com a famosa equação do sorvete. S vai ser igual a S0 mais VT. Esta é a função horária que nós estamos trabalhando no nosso primeiro exercício da lista. Então, vamos voltar para o exercício e escrever essa equação lá. Então, a nossa equação é S igual a 6 mais 2t. Essa foi a equação dada no exercício 1. Tá? Então, vamos reescrever a função horária, que nós acabamos de ver a dedução matemática dela. Na verdade, é a mesma equação da velocidade, só que com a posição final isolada. Então, nós vamos ter o seguinte, S igual a S0 mais VT. E desta forma, a gente vai poder responder as questões que estão propostas. Então, por exemplo, se a gente observar o número 6, ele se encontra bem na posição do S0. Significa que a posição inicial do corpo é 6 metros. Que é justamente a pergunta da letra A do exercício. Quanto vale a posição inicial do corpo? Então, a posição inicial é o S0, ela vale 6 metros. Letra B, quanto vale a velocidade? Voltando para a equação, a gente percebe que o termo que está junto do tempo é a velocidade. Então, esse 2 da equação representa a velocidade. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade é metro por segundo. Então, a velocidade vai ser igual a 2 metros por segundo. E a posição após 2 segundos de movimento? Então, para este caso aqui, nós vamos pegar a nossa equação do exercício e substituir no lugar do t o tempo fornecido no exercício. Então, no lugar do t, nós vamos substituir o número 2. Então, vai ficar S igual a 6 mais 2 vezes 2. Fazendo a multiplicação, nós vamos ter 6 mais 4, que vai dar 10 metros. Então, significa que a posição após 2 segundos de movimento, o objeto vai estar a 10 metros da origem. Vamos ver o item D. Então, o deslocamento após 2 segundos de movimento. Nós vimos que a equação do deslocamento é dada por S menos S0. E nós temos já esses dois termos, né? A posição final nós calculamos, é 10 metros, e a posição inicial do corpo foi dada na própria equação. Nós já vimos na letra A que a posição inicial é 6 metros. Então, basta substituir essas duas letras pelos seus respectivos valores e fazer a continha. Então, ΔS é igual a 4 metros. Podemos escrever aqui. E, por fim, o tempo para o corpo atingir a posição de 18 metros. Então, a nossa função horária é S igual a 6 mais 2t. E, neste item, foi dado a posição final de 18 metros. Então, no lugar do S, nós vamos substituir os 18 metros dado no exercício. E a equação vai ficar assim. 18 igual a 6 mais 2t. Então, perceba que é uma equação de primeiro grau e a gente precisa isolar o termo com t, que seria o x da questão. Então, o primeiro passo é pegar esse termo 6 aqui e passar para o outro lado da equação. Perceba que ele está somando com 2t. Então, se eu passar para o lado esquerdo, eu vou inverter essa operação. Então, ele vai passar para 18 menos 6. Podemos fazer essa continha de 18 menos 6, que dá 12. E agora sim, a gente vai poder pegar o número 2, que está multiplicando, e passar para o outro lado, dividindo. Então, nós vamos ter 12 divididos por 2, igual a t. 12 divididos por 2, nós vamos ter 6 segundos, que é a unidade de tempo.